A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez estou aqui para compartilhar uma porção da palavra do Senhor. Eu sempre, quando faço as minhas devocionais, eu procuro sempre compartilhar. Na verdade, os meus vídeos são compartilhamento aí de devocionais, daquilo que eu leio durante o início do dia. E aí eu compartilho aí com os irmãos aqui nesse canal. O texto de hoje é 1 Tessalonicenses, o capítulo de número 1, eu vou dar uma lida no capítulo de número 1, versículo do 6 ao 8, onde a palavra de Deus diz assim: Apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 6 ao 8. Com efeito, vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que, em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Glorificado seja o nome do Senhor. O interessante, meu irmão, minha irmã, quando nós lemos a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira coisa nós precisamos entender é que essa carta ela é dirigida a uma igreja. Tessalônica era uma cidade portuária, uma cidade onde era a sua grande maioria de povos pagãos, pessoas pagãs, E essa igreja, provavelmente ela se iniciou com o apóstolo Paulo, Silvano e Timóteo, Esses dois personagens estavam juntos ali com Paulo, ali na empreitada ali de iniciar a igreja em Tessalonicenses, Silvano, Timóteo, inclusive Timóteo é a pessoa em que leva essa carta, a primeira carta de Tessalonicenses à igreja, recebe do apóstolo Paulo e leva até a igreja. E o apóstolo Paulo, ele ficou sabendo de como estava o que estava acontecendo na igreja através de Timóteo, E o apóstolo Paulo ficou sabendo que eles estavam, apesar das adversidades, das aflições, das lutas, eles estavam dando exemplo como igreja. O que me chamou a atenção é que o apóstolo Paulo, do capítulo 1 ao capítulo número 3, o apóstolo Paulo ele vem elogiando a igreja e falando das características desses homens e mulheres de Deus que, mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo, em algumas vezes, até acusados e perseguidos pelos próprios contemporâneos, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, naquilo que eles haviam aprendido com o apóstolo Paulo, com Timóteo, com Silvano, com os homens de Deus que estiveram ali com eles. No versículo 2, versículo de número 14, olha só o que diz o texto. Portanto, assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existente na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas. Olha só, que fé, irmãos? Que perseverança desse povo. Eles, no momento de perseguição, de luta, na verdade, toda a igreja, irmãos, dos primeiros séculos ali, da existência da igreja, a partir de Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que o povo sofreu muito, o povo foi morto literalmente, pessoas foram decapitadas. Para a pessoa ser cristão, as pessoas tinham que ter convicção mesmo da sua fé. Não é cristão meia boca, não é cristão que qualquer problema, qualquer desemprego, qualquer dificuldade,
está abandonando a Deus, está reclamando com Deus, entendeu? Está murmurando. Não, é gente que passou fome, gente que foi apedrejado, gente que perdeu entes queridos, mas não abandonou a sua fé. E que nós, irmãos, como igreja, que nós também possamos ser uma igreja como essa, que possamos ser um exemplo de igreja para os nossos dias, que possamos ser um exemplo de igreja para este mundo a qual nós estamos inseridos. O interessante, irmãos, que no capítulo 3, vamos ver, capítulo 3, versículos número 7 e 8, olha só o texto. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, ó, permanência na fé. O povo perseverou na fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor, né? E ele começa a falar, agora vivemos, irmãos, agora vivemos. O interessante, quando ele usa esse termo, se és que estáis firmados no Senhor, ele está dando aqui também um alerta, né? Se és que estáis, se continuais perseverando. Se é que as informações que Timóteo trouxe para mim estejam permanecendo continuamente na vida de vocês. É por isso que o apóstolo Paulo chama a atenção da igreja, elogiando a sua perseverança, mas quando a gente vai no capítulo 4, olha só interessante no capítulo 4, o apóstolo Paulo inicia dizendo assim, ó, finalmente, irmãos, não vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, como de nós recebeste, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. E efetivamente estáis fazendo isso. Continueis progredindo cada vez mais. Continueis. Interessante que o apóstolo Paulo sabe que a igreja está perseverando e a oração dele é que para eles continuem. O alerta, continuam. Não murmure. Não esmorece, continue na presença do Senhor. Está passando por lutas? Está passando por dificuldade? Continue na presença do Senhor, porque é melhor estar com o Senhor no momento de tribulação, no momento de lutas, do que estar distante do Senhor. Né? Versículo 2. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Aqui o apóstolo Paulo começa a lembrar eles, ó irmãos, vamos perseverar, vamos continuar. Lembra-se do que vocês precisam se abster, vocês precisam ignorar isso. Não tem como você ser santo, não tem como você agradar a Deus e continuar alimentando a sua carne, e continuar alimentando os seus desejos, os seus pecados. É necessário que você se abstenha dos seus pecados. É por isso, meu irmão, minha irmã, que o Evangelho, ele nos exorta a isso o tempo todo, né? Jesus está de braços abertos, te esperando e me esperando. Mas o que ele pede de mim e de você é que nós venhamos a nos arrepender dos nossos pecados. E o apóstolo Paulo começa a lembrar à igreja de Tessalônica quais são esses pecados. Cuidado, se abstém disso. Veja bem, versículo 4. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santidade e honra. Santidade, honra seu próprio corpo, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Versículo 7. Porquanto Deus não nos chamou, irmãos, para a impureza, e sim para a santificação. O que me chamou a atenção, irmãos, aqui no texto de 1 Tessalonicenses, que o apóstolo Paulo, ele elogia a igreja. É uma igreja santa, é uma igreja que persevera, é uma igreja que busca a Deus, mas ele não deixa de exortar a igreja acerca do pecado. E é isso que nós precisamos fazer, irmãos. Nós precisamos ser exortados todos os dias. Nós precisamos ser relembrados, nós precisamos relembrar aquilo que a Bíblia exige de nós. Nós não podemos pregar um evangelho superficial, um evangelho meia boca, um evangelho pela metade. Nós temos que pregar o evangelho como todo, irmãos. Não tem como nós buscarmos a santidade, que é o nosso maior objetivo, é a mortificação do velho homem. O apóstolo Paulo vai nos ensinar isso. Mortificar o velho homem e nos revestir de um novo homem,
se nós não lembrarmos todos os dias quais são os pecados que estão à nossa porta, quais são os pecados que nos atacam, quais são as mazelas que nós precisamos nos abster. E nós precisamos entender e reconhecer quem somos. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós temos desejos pecaminosos, porque nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Então o apóstolo Paulo alerta o povo: vocês perseveraram, vocês estão sendo um exemplo de igreja, vocês são homens e mulheres de Deus, mas porém eu preciso lembrar a vocês do que vocês precisam se abster. Glorificado seja o nosso Deus. Versículo 8. Dissarte: quem rejeita essas coisas, não rejeita a homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Ou seja, irmãos, quem rejeita essas coisas, essas ordenanças, esses ensinamentos, está rejeitando a Deus. Tem gente que quer servir a Deus e continuar com suas mazelas. Tem gente que quer servir a Deus e continuar com seus pecados particulares. Tem gente que quer servir a Deus e continuar sendo moldado pelo mundo, pelo pecado, pelos seus desejos, pelas suas vontades. E não é isso que o Evangelho de Jesus Cristo nos ensina. Nós precisamos abandonar, irmãos, tudo aquilo que entristece Deus, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Aí o interessante, irmãos, que no capítulo 4, ele elogia a igreja, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, falando da santidade, da bondade, do amor, né, do testemunho que essa igreja tem dado, né, e no capítulo 4, início, ele relembra aqui os pecados, né, aquilo que está à porta. Cuidado, vocês precisam vigiar. Ele vai lembrar também a igreja acerca das coisas futuras. Isso é importante. Nós precisamos, irmãos, ter convicção de que Jesus vai voltar e que naquele grande dia eu e você possamos estar no meio, fazendo parte do grupo que será arrebatado e estaremos com Cristo naquele grande dia. Que Jesus, naquele grande dia, possa olhar para mim e para você e dizer: vinde a mim, bendito de meu Pai. E o apóstolo Paulo, no capítulo 4, a partir do versículo 13, ele relembra a igreja das coisas futuras. Ele começa a dizer: não quereis, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes, como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que ainda vos declaramos, por palavras no Senhor. Isso nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. De modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Glorificado seja o nome do Senhor. Versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Glorificado seja o nome do Senhor. Que possamos, meu irmão, minha irmã, ser realmente um exemplo de igreja para os nossos dias. Que as pessoas possam olhar para mim e para você, possam olhar para a nossa igreja, para a nossa comunidade cristã e ver as características de Cristo no meio desse povo. Que nós possamos verdadeiramente influenciar pessoas através do nosso comportamento, da nossa atitude. Porque, meu irmão, minha irmã, a coisa mais importante que nós temos, a ferramenta mais importante que nós temos para pregar o Evangelho é o nosso testemunho, é a nossa vida, é o nosso comportamento. É por isso que quando nós aceitamos a Jesus, nós morremos para o mundo, nós passamos a ter a perspectiva de Cristo. E aí, durante esse processo de santificação, nós mortificamos o velho homem e nos revestimos de uma criatura, de uma nova criatura em Cristo Jesus. Que possamos, meu irmão, minha irmã, ser como a igreja de Tessalônica,
que possamos ser reconhecidos como uma igreja que está fazendo a diferença no meio de uma geração pecaminosa. Fique na paz e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, nos dando este entendimento de qual é o nosso papel, o meu papel e o seu papel diante desta sociedade e como cristãos e como servos e servas do Senhor Jesus Cristo. Fique na paz, em nome de Jesus.